Olá, como vão? Espero que muito bem, apesar de todos os des. Sejam todos bem-vindos ao canal Bom Dia Universo e da loja online bomdiauniverso.com.br ou bomdiauniverso.com. O meu nome é Dileni. Estou assessora da Terceira Perestroika. Carinhosamente eu o chamo de The Boss. Hoje é dia 10 de outubro de 2025, sexta-feira. Onde estamos? Mundo Cão. Uma imagem. Esta semana, o fato mais importante com maior impacto internacional foi a entrega do Prêmio Nobel da Paz de 2025 à venezuelana Maria Corina Machado. Ela foi reconhecida por seus esforços na defesa pacífica da democracia e dos direitos humanos na Venezuela. A notícia foi anunciada em Oslo pelo Comitê Norueguês do Nobel. Abro aspas. 1000 fracos não fazem um forte. Fecho aspas. Se o presidente Bolsonaro, ao invés de enfrentar o sistema como ele disse que enfrentaria, não negociasse com quem ele disse que lutaria, ele não estaria passando por essa situação e nem haveriam os nossos velhinhos presos. Até o dia 31 de outubro, mês do meu aniversário, em que completarei 60 anos, quem comprar acima de R$150 ganhará de presente uma vela de sal grosso. Sou eu que faço. Essa aqui, cor vermelha, com ervas, cravo e sálvia. Nossa, perfumadíssima, sou eu que faço, então você ganhará de presente, nas compras acima de R$150, uma vela de sal grosso, tá? Sou eu que faço. E nas compras acima de R$300, você ganhará de presente a vela de sal grosso, mais um incenso da linha Ananda, que pode ser os 7 ervas, e um spray para aura e ambiente, que você pode escolher o aroma. E este aqui, eu amo, Lótus de Magnólia. Eu vou até passar. Lótus de Magnólia, eu amo. Eu estou empacotando as caixas com ele. Nossa, ele é maravilhoso. Ali, olha só, tudo que eu estou precisando. Alivia as angústias do coração. É uma espada de luz e verdade, que corta os sofrimentos antigos, utilizado para os que em vidas passadas tiveram seus corpos ou parte dele usados em rituais de magia negra. Traz a compreensão do desequilíbrio sofrido e remove a dor dos desníveis sofridos. Estou me harmonizando bastante com esse, ó. Olha quanto que eu uso. Esse fica aqui comigo. Ou onde eu faço as caixinhas, eu tenho outro. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Bom, vamos lá, vamos seguir, não é? Vamos lá. Agora, nós vamos para onde? Para a atividade que não funciona, porque é ministrada pela organização da configuração, que o mestre disse que jamais seria o quê? Chefe. Tchau!
carroça vazia. Sim. Barulhenta, porque quanto mais vazia a carroça, mais barulho faz. Não sabe quem é? Ah, então faz um esforço aí. Quem é a carroça vazia? Barulhenta, ofegante. Se bem que tava mesmo, né? Treinou. Tá bom, tá ótimo. Não lembraram quem é? Espírito tacanho, pessoal. Espírito tacanho. Vamos lá, vamos lá. Para a observação de uma amiga. Sim. Abro aspas para essa amiga. Após ouvir a atividade que não funciona porque é ministrada pela organização da configuração, que jamais a voz seria chefe. Abro aspas para a amiga. Minha conclusão, muita baboseira, mas serei serena na avaliação. Há quem se levante para falar em nome de princípios maiores, como fidelidade, amizade e responsabilidade. Mas, quando essas palavras são usadas para aprisionar pessoas, transformando valores em correntes que sustentam discursos vazios e convenientes, deixam de ser virtudes e passam a ser instrumentos de manipulação. Não se trata de fidelidade cega a homens ou a uma instituição corrompida, mas de fidelidade à verdade. Não se trata de amizade que encobre erros, mas de amizade que desperta a consciência. Não se trata de responsabilidade em obedecer sem questionar, mas de responsabilidade em discernir o justo do injusto. No final de sua fala, ele ainda cita um texto do mestre, mencionando paciência e tempo. Porém, distorceu completamente o sentido. Paciência não é passividade nem prisão que te mantém imóvel. Paciência é sabedoria de compreender que cada ação tem o seu momento certo. E tempo não é apenas algo que se suporta. É aliado daqueles que vivem na verdade, porque antes mesmo da justiça dos homens, a verdade já se revela com o tempo. É justamente o tempo que tem mostrado quem são os que agem pelo mal e os que permanecem firmes na verdade. E nós não estamos presos ao tempo como vítimas, nós o usamos como aliado. O tempo nos deu clareza, consciência e a certeza de que há um momento certo para agir. E esse momento chegou. Eu tenho um desejo. Eu nem sei se eu dei o tempo certo da vinheta. Porque eu tenho um desejo em um dia ouvir a atividade que funcionará ministrada por essa discípula do mestre. É o meu desejo. Até o dia 31 de outubro do mês do meu aniversário, em que completarei 60 anos, quem comprar acima de R$150 ganhará de presente uma vela de sal grosso, sou eu que faço. E nas compras acima de R$300 você ganhará de presente a vela, um incenso da linha Ananda e um spray para aura e ambiente em que você escolherá o aroma. Tchau! Tô rapidinho, hein? Vamos lá, para onde nós vamos? Fala!
Delaney. Vamos lá. Fala, Delaney. Me disseram que as casinhas não têm dinheiro nem para comprar os itens das cerimônias de domingo. E os canarinhos ficam importunando os alunos para darem mais dinheiro. São os pedintes do Pix. Que vergonha, hein, Sede Mãe? Deixando à míngua quem os mantém. Que vergonha, Sede Mãe. Ainda bem que The Boss trabalha para a realidade de vocês das casinhas mudarem. Os tempos de escravidão e miséria estão findando. Vamos lá. Meus caros amigos e curiosos digitais, é com o maior prazer que os recebo de volta. Muitos me escreveram sobre o vídeo da semana passada e a repercussão foi deliciosamente intrigante. Como prometido, não vou deixar vocês na mão. Vou mostrar de novo os posts com os esquemas e, para a alegria dos que já estão ansiosos, darei uma repassada rápida para avançarmos com outros posts que prometem ser ainda mais reveladores. Por favor, produção, os posts da semana passada, não importa se eu ficarei pequenininha, enfim, por gentileza, os posts da semana passada, para rememorar. Então, peguem suas pipocas, ajeitem-se na cadeira e preparem-se para mais uma dose de comédia financeira. Sim. Onde o humor é a única defesa contra a complexidade. Claro, porque eu não posso mais falar dos bichinhos, porque se eu falo sobre os bichinhos, aos complexados, os que têm complexos de inferioridade, resolvem assumir que são eles os bichinhos. Então, agora falarei sobre administração financeira. Eu ouvi um Delaney, volta a falar sobre bichinhos? Too late. Vamos. E falando em bichinhos, temos um personagem novo. Com licença. Quem veio? O Alce. E quem é o Alce? O pai do Bambi. O Alce ele veio para tomar conta do Bambi, porque o Bambi tá dando muita pinta. Então, tanto que, ele sabendo que o Alce, seu pai, vinha, o que ele fez? Além de não receber correspondência, tirou a coroa, botou na cabeça do capivarão, tirou as pérolas e colocou emprestou para quem? Para a pandeireira, porque a pandeireira gosta muito de pérolas. Então, agora tá aí, normalzinho. Aí, Uma hora eu vou abrir esse envelope aqui, vou ler, hein? Porque você não recebeu. O pai dele veio tomar conta, porque ele tá dando pinta. Sempre deu, não é? Não só pinta. Vamos lá, voltando. Lerei novamente. Então peguem suas pipocas, ajeitem-se na cadeira e preparem-se para mais uma dose de comédia financeira, onde o humor é a única defesa contra a complexidade. Não vamos acusar ninguém, nem dar nomes, claro, porque no nosso palco imaginário as estrelas são os sistemas e as estruturas, e não as figuras que
por acaso neles se movimentam. Este é um monólogo para meditar, rir e, quem sabe, aprender. O grande roteiro de uma transformação, da novela mexicana à série de detetive, com final feliz? Ah, meus amigos, que espetáculo nos foi apresentado! Uma verdadeira saga que começa com um modelo de negócios que, para ser gentil, poderíamos chamar de peculiar. E imaginem vocês, uma família dessas que carrega um tesouro imaterial, um conhecimento valioso, uma metodologia de ensino tão especial que faz as crianças aprenderem a tabuada dançando samba. Essa família, obviamente, tem sua empresa, a Guardiã do Conhecimento, que detém todos os direitos dessa maravilha. Mas, como em toda boa história, eis que surge a figura do, digamos, facilitador. Um intermediário, uma empresa passe adiante, que chega com um sorriso largo e uma promessa ainda maior. Abro aspas, deixem que nós espalhamos a sua genialidade para os 4 cantos do mundo. Vocês sentam, relaxam e nós fazemos o resto. Fecho aspas. Parece um sonho, não é? A liberdade de ter seu trabalho valorizado e distribuído sem dor de cabeça. Mas, como todo sonho, este tinha uma pegadinha. E que pegadinha! Vamos aos números, porque eles, meus caros, raramente mentem, embora saibam se vestir muito bem para a ocasião. Quando o pobre pato, ávido por aprender a tabuada dançando, pagava pelo curso, para onde ia o dinheiro? Tcharam! Direto para o bolso da empresa Passe Adiante. E aqui começa o nosso show de horrores, ou de risadas, dependendo do seu nível de cinismo. Voltando. Essa empresa que mal via a cor do giz simplesmente ganhava 70% do valor total. 70%. Imaginem o banquete. Estamos falando dos cursos presenciais. Do que sobrava, apenas 20% eram repassados para o local que realmente ministrou o curso. O ponto de encontro do saber. E esse ponto de encontro, coitado, ainda tinha que tirar dali os 10% do professor, um mago da didática, e ficava com míseros 10% para cobrir todas as suas despesas operacionais. E a guardiã do conhecimento, a família criadora de toda essa maravilha, sabe com quanto ficava? Com os mesmos 10%. É como se você assasse o bolo, cobrisse com a cereja, e o vizinho, que apenas indicou a receita, com esse 70% e você a fatia do dedal. Que ironia do destino. E a festa da complicação não parava por aí. Notas fiscais? Quem precisa delas quando a gente está espalhando conhecimento pelo mundo, não é mesmo? Resultado: nenhuma nota fiscal emitida. Um verdadeiro paraíso para quem não gosta muito de detalhes tributários.
E a guardiã do conhecimento? Completamente no escuro, sem saber o que estava acontecendo com seu legado. Transparência? Era uma palavra que nesse modelo parecia ter saído de um dicionário alienígena. E a burocracia? Essa era abundante, como um pântano onde todos se atolavam, menos, claro, a empresa passe adiante. Mas quando se trata de curso no exterior, a empresa da família, obviamente, a guardiã do conhecimento, não recebe absolutamente nada. Você ouviu direito? As herdeiras não recebem nada de curso no exterior. Está em processo público. Tudo isso. Nos cursos online e similares? Aí só tem 10% para o mago da didática. A intermediária fica com 90%. Sim, você entendeu. 90%. Por gentileza, retire as imagens da semana passada, que eu já fiz recapitulando. O amanhecer de uma nova era. Menos atravessadores, mais bom senso. Mas ei que o roteirista decidiu virar a mesa. Chega de novela mexicana. Vamos para uma série de detetive com um final promissor. A ideia? Mandar a empresa passe adiante para casa. Sim, meus amigos, a simplicidade de cortar o intermediário. Agora, a guardiã do conhecimento poderá fazer contratos diretos com cada casinha de encontro do saber. É como se o padeiro vendesse o pão direto ao cliente, sem a figura misteriosa que pega de 70% a 90% do lucro por ter o forno. E o fluxo do dinheiro? Uma melodia para os ouvidos. Eu vim até sem brincos hoje para ouvir melhor essa melodia para os ouvidos. Prestem atenção. O aluno paga diretamente ao ponto de encontro, que orgulhosamente emite sua própria nota fiscal. Sim, elas existem. Depois de pagar o mago da didática, com um percentual muito mais justo agora, claro, e ficar com sua parte suada, o ponto de encontro faz um único depósito mensal para a guardiã do conhecimento. Simples, limpo, transparente. É quase um milagre, Senhor, um milagre, é quase um milagre. Sim. E a cereja do bolo? A criação de um conselho de sábios com representantes de todos os pontos de encontro. Adeus! Não adeus. Adeus aos amiguinhos do rei, aos puxa-sacos da corte, aos parentes distantes com cargos importantes. Aqui, as decisões serão tomadas democraticamente, por mérito, pela voz de quem está na linha de frente. Os suspeitos de Roma agora terão que suar a camisa para ter voz. Que maravilha de descentralização e controle! Não é demais? Com licença. Só vantagens. Vamos lá. As vantagens, ou por que não pensaram nisso antes? Agora segurem-se, porque a lista de benefícios é tão grande que faz a gente questionar a inteligência coletiva que permitiu o modelo anterior por tanto tempo. Para a guardiã do conhecimento. A família que
tanto suou para criar o saber. Agora, em vez de 10%, eles podem negociar percentuais muito maiores. Ganham controle total, não total. Ganham controle total, fiscalizam de perto, veem as notas fiscais e ainda participam das decisões. É como se a galinha dos ovos de ouro finalmente botassem ovos de verdade, não apenas cascas vazias. Para os pontos de encontro do saber. Eles que faziam todo o trabalho pesado agora ficam com uma fatia real do bolo. Têm autonomia, emitem suas notas e as vozes valem ouro no conselho. Menos burocracia, mais dinheiro para investir na sua própria expansão. É a libertação. E acabou o pedinte do Pix. Acabou a miserabilidade, claro. Para os magos da didática, professores, finalmente valorizados com mais recursos nos pontos de encontro, a remuneração melhora, os contratos ficam claros, a estabilidade aparece, sem o atravessador sugando a seiva, sobra mais para quem ensina. Que conceito revolucionário! Para os alunos, preços mais justos, sem os 70% do intermediário, melhor infraestrutura nos pontos de encontro, qualidade de ensino que pode subir às alturas e, claro, a dignidade de receber uma nota fiscal correta. Para o sistema como um todo. É o fim daquela área cinzenta da sonegação. Todas as transações são legais. A burocracia despenca, a eficiência voa e o modelo se torna sustentável. É um renascimento financeiro e moral. Mais tempo para estudar e falar de filosofia. Em resumo, meus amigos, o modelo antigo como um parasita que suga a vitalidade de todos, menos a de si próprio. O novo é um organismo vivo, onde todos os membros se beneficiam e colaboram. É a diferença entre um sistema que explorava e um que agora desenvolve. É a passagem do caos para a transparência, da injustiça para a meritocracia. E, por favor, me digam, quem pode se opor a tamanha beleza? Quem poderia ter resistência de ir contra a clareza, a justiça e a prosperidade para todos? Não respondam, é uma pergunta retórica. Ou não? A resistência, claro, só pode vir daqueles que se beneficiavam da opacidade. Porque para quem realmente trabalha e se dedica à obra do mestre, espalhando filosofia e conhecimento sem amarras, este é o verdadeiro caminho para mais tempo de estudo, mais incorporação e irradiação para todo o povo da Terra. E tem algo bem importante. Para que exigir muito desprendimento? Sei não, hein? Sei não, né? Não sei. E por falar em limpeza e transparência, há um detalhe pitoresco que não podemos deixar de lado. Imaginem a cena. A empresa passe adiante essa figura que tanto amamos. Ou não? Por um acaso ainda está confortavelmente instalada em um imóvel que pertence ao ponto de convívio do saber lá do interior. Um arranjo, digamos, bastante acolhedor. Pois bem, meus caros, a possibilidade dessa empresa passe adiante, desocupar o lar alheio, o que no jargão jurídico se chama, com toda a delicadeza do mundo, uma ação de despejo, não é apenas uma questão de espaço.
É, na verdade, um passo de gigante para a liberdade patrimonial. Afinal, ninguém quer herdar a possibilidade de um monte de pepinos jurídicos ou fiscais de um inquilino que, francamente, já causou tanta dor de cabeça financeira. Despejar o ex-parceiro não seria apenas uma medida de higiene, mas uma blindagem contra futuros passivos. Ou seja, aquelas dores de cabeça financeiras que podem aparecer depois e que, acreditem, adoram se aninhar onde há alguma bagunça. A grande questão, e aqui o enredo ganha ares de trama de tribunal, é se a diretoria desse ponto de convívio do saber, do interior, terá a visão estratégica e a coragem leonina para considerar tal movimento. Por quê? No final das contas, o objetivo principal de qualquer diretor é zelar pelo tesouro do sócio, não é mesmo? E claro, a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha. Será que existem amizades perigosas? Ou laços comerciais inquebráveis entre as partes? Porque na boa governança corporativa, essa dama tão exigente, é sempre bom saber se as decisões são tomadas com a caneta na mão ou com o coração ou a carteira de alguém mais. É o tipo de coisa que nos faz questionar: estaria o patrimônio dos sócios a salvo ou haveria um dragão adormecido sob o telhado alugado? Que dilema fascinante! Uma nova fase, meus caros. Uma fase muito melhor. Agora vou mostrar os posts que vou falar hoje. Meus caros, que prazer tê-los aqui para mais um desses momentos de, digamos, contemplação numérica. Sim, porque hoje não vamos falar de novelas, nem de política, nem do clima. Vamos mergulhar em algo muito mais fascinante, muito mais enigmático: os balanços. Mais especificamente, os balanços de uma certa e que, como toda boa história de detetive, nos apresenta alguns mistérios que, confesso, me fazem coçar a cabeça e pensar: interessante, muito interessante. Preparem-se, porque esta é uma jornada sem acusações, sem dedos apontados, mas cheia de curiosidades contábeis. É como se estivéssemos assistindo a um espetáculo de mágica, onde os números dançam, se escondem e reaparecem de formas que nos fazem questionar as leis da aritmética. Então, pegue seu chá, seu café, ou o que quer que o ajude a meditar sobre o inexplicável, porque vamos embarcar na saga do superávit esquecido. O grande mistério do crescimento invisível. Nossa história começa com um ponto que, para qualquer mortal que lida com finanças, soaria como música para os ouvidos. Superávites
Sim, meus amigos, estamos falando de anos e anos, especialmente o pós-pandemia, em que, ao que tudo indica, a entidade em questão conseguiu a proeza de arrecadar mais do que gastou. Uma vitória, um triunfo da boa gestão, diria eu, se estivéssemos em um mundo onde a lógica financeira fosse uma reta clara. Mas eis que surge o primeiro e mais cativante enigma. Se há tanto dinheiro sobrando, se a entidade está constantemente no azul, por que diabos o seu patrimônio líquido, aquilo que ela realmente tem, o seu acúmulo de riqueza, a sua base sólida, permanece praticamente intocado? É como se você ganhasse na loteria todos os meses, mas sua conta bancária continuasse a mesma e o seu sofá ainda com aquele furo. Onde está a mágica, meus caros? Onde está o coelho que sai da cartola, mas não deixa pegadas no patrimônio? É uma situação que nos leva a ponderar: estaria o dinheiro se transformando em pó? Ou talvez em energia pura que é invisível, mas existe? Ou quem sabe, o patrimônio tem uma dieta rigorosa e se recusa a engordar, não importa quantos superávites lhe sirvam. É uma ironia do destino que nos faz sorrir, pois é tão contraintuitivo que chega a ser digno de um roteiro de comédia. Superávites que aparecem como estrelas cadentes, brilhantes, mas que logo desaparecem sem deixar um rastro permanente. As rúbricas enigmáticas, onde os gastos têm nomes de mistério. Agora, vamos falar dos gastos. Os gastos. Eles são a alma de qualquer balanço, os grandes consumidores dos superávites. Mas nessa nossa narrativa, alguns gastos são como aqueles personagens secundários que aparecem em todas as cenas, mas sobre os quais nunca sabemos muito. Refiro-me, é claro, às rúbricas grandiosas e um tanto elásticas. Estamos falando de categorias como eventos associativos, serviços de terceiros PJ, comunicações e, claro, as sempre presentes despesas financeiras /bancárias. Pensem comigo. Eventos associativos, que maravilha! Imagine os bailes de gala, as conferências com palestrantes famosos, os piqueniques de confraternização. Mas o que exatamente foram esses eventos? Quantos? Onde? Com quem? É como se fosse um grande caldeirão, onde se joga de tudo um pouco e o resultado é um número impressionante. Mas a receita? Bem, a receita se perdeu. Depois temos os serviços de terceiros PJ. Os prestadores de serviço, aqueles profissionais essenciais que chegam, fazem seu trabalho e desaparecem nas brumas. Mas quem são eles? Quais serviços específicos prestaram? Com que frequência? É um mistério, um verdadeiro quebra-cabeça de contratos e atividades que se escondem por trás de um nome tão genérico. E as comunicações? A arte de se comunicar. Jornais? Rádios? Internet? Talvez pombos correios de luxo? Gastos anuais na casa dos milhões para comunicar
O que exatamente? E para quem? As contas de comunicação aqui parecem ter uma vida própria, uma linguagem secreta que só os iniciados compreendem. Só eles, não ninguém. Por fim, as despesas financeiras bancárias. Para uma entidade que, a princípio, não é um banco, nem uma corretora, os valores que giram. Com licença, que giram. Os valores que giram por aqui são, digamos, animados. É quase como se a entidade tivesse um romance proibido com as taxas bancárias. Um caso de amor com juros e tarifas. Isso levanta a questão: seriam essas despesas apenas os custos normais de manter uma conta ou estariam elas de alguma forma mascarando outras movimentações, como se fossem um disfarce elegante para algo mais peculiar? Pergunta. É como se essas contas fossem armários de fundo falso. Você abre, vê algumas coisas organizadas, mas percebe que há um compartimento secreto, um espaço oculto, onde as coisas realmente interessantes poderiam estar. Mas ele está bem trancado com cadeado do baixo detalhamento. A ausência dos detalhes. Onde estão os atores coadjuvantes? E por falar em detalhes ou a falta deles, chegamos a outro ponto de puro suspense. Onde estão as notas explicativas? Onde estão os pormenores dos fornecedores? É como se você fosse assistir a uma peça de teatro e a maioria dos atores resolvesse não aparecer no palco e o roteiro fosse apenas uma folha em branco com o título. Sem as notas explicativas, sem o nome e o CNPJ dos fornecedores detalhados, sem os contratos à vista, ficamos com a sensação de estar lendo apenas um resumo muito resumido da história. Não sabemos quem fez o quê, quanto custou de verdade e se o preço foi justo. É um verdadeiro desafio para a imaginação. É como um jogo de quebra-cabeça está completo, mas faltam a maioria das peças. Essa falta de clareza não é apenas uma questão de burocracia, meus caros. É como tentar montar um móvel sem manual de instruções e sem as ferramentas. Você acha que pode dar certo, mas no fim tem uma peça estranha que não se encaixa e um parafuso sobrando. As hipóteses, ou como diria Sherlock Holmes, abro aspas, elementar, meu caro Watson, elementar ou não, fecho aspas. Diante de tantos mistérios e números dançarinos, a mente humana, essa máquina incansável de criar teorias, começa a trabalhar. E sem acusar ninguém, sem apontar culpados, surgem algumas hipóteses que pairam no ar como fumaça de um cachimbo de detetive. Poderíamos, por exemplo, imaginar que talvez existam notas frias flutuando por aí, como fantasmas de serviços prestados que nunca existiram de fato, ou, quem sabe, alguns eventos eram tão etéreos que nem mesmo deixaram vestígios de alegria ou convidados.
E os contratos de comunicação? Talvez fossem sussurros ao vento, mensagens tão sutis que só empresas muito específicas e talvez muito ligadas à própria entidade poderia captar. Produção. A coisa vai feder. E falo feder com todos os R's. Porosa. Meu cabelo hoje tá poroso. Por quê? Porque eu peguei chuva. Choveu muito aqui. E aí ele ficou o quê? Poroso, ó. Tá poroso. Tá poroso, porosa. Tá igual o seu. Não, tá melhor um pouco. Porque eu hidrato, ápice. Eu esqueci o creme. Entendeu? Tá melhor. Mas o meu cabelo hoje está poroso. Eu lembrei de você. Eu falei, nossa, eu vou me arrumar e meu cabelo está poroso. Igual o da porosa. A coisa vai feder. E vai feder com todos os R's. Choices. Voltando. E as despesas bancárias? Talvez, apenas talvez, elas não fossem apenas taxas, mas uma espécie de código secreto para outros tipos de repasses. Tudo isso, claro, são apenas divagações de uma mente que se depara com um balanço financeiro que parece um mapa do tesouro com as marcas do X no lugar errado. A persistência do padrão, uma rotina quase artística, desde 2015. E o mais intrigante de tudo, meus caros, é que esta não é uma história de um dia, não é um evento isolado, um erro de digitação que acontece uma vez e pronto. Não, os documentos nos mostram que este padrão de superávites que evaporam antes de se solidificar no patrimônio de despesas em rúbricas genéricas e de falta de detalhamento é uma rotina. Uma rotina que se estende por um período considerável desde 2015. É quase como se fosse uma performance artística, um espetáculo que se repete ano após ano com a mesma coreografia de números e a mesma plateia de perguntas sem resposta. Uma persistência que, se não fosse tão peculiar, seria admirável. A consistência da inconsistência. Que paradoxo delicioso para um contador e um dramaturgo. Conclusão preliminar, onde a lógica faz férias. Então, qual é a grande lição que tiramos desta nossa aventura numérica? É que, embora a entidade pareça estar fazendo muito bem o dever de casa quando o assunto é ter dinheiro sobrando, ela parece ter um sério desafio em traduzir esse dinheiro em força patrimonial duradoura. A combinação de superávites que não engordam patrimônio, de gastos que se escondem em categorias vagas e de uma notável ausência de detalhes sobre quem faz o quê e por quanto, tudo isso compõe um quadro que, embora sem qualquer acusação, nos faz levantar um dedo indicador e dizer, abro aspas,
Aqui há algo que não se alinha perfeitamente no universo da contabilidade padrão. Fecho aspas. É como se estivéssemos diante de uma ilusão de ótica financeira. Você vê a imagem, entende o que deveria ser, mas algo na perspectiva está torto. Não é um erro, não é uma falha, é apenas uma perspectiva diferente que nos convida a uma reflexão mais profunda. Afinal, a beleza dos números está justamente em nos fazer questionar. Não é mesmo? E que bela coleção de questionamentos nos foi apresentada. Obrigado por me acompanharem nesta jornada de descobertas e ponderações. Que a clareza e os detalhes um dia iluminem os recantos mais obscuros dos nossos balanços. E que o patrimônio, quem sabe, um dia se sinta à vontade para crescer. Assinado ele, Lucas. Fala aí, Porosa. Fala o sobrenome. Scherer. Gente, doeu até minha cabeça. Não doeu de vocês? Nossa. Eu vi. Eu recebi por WhatsApp. Eu vi. Gente. Que vergonha. Que vergonha. Mas como um dia ele mesmo disse, o que tem fora tem dentro. Uma imagem. Reflexão sobre transparência institucional. Se você é omisso ou concorda com práticas como perseguições até a famílias inteiras ou parcialmente, opacidade de contas e demonstrativos, alterações estatutárias contra os interesses de sócios e associados, assinaturas indevidas em documentos, entre tantas outras questões. Volte para o primeiro dia após o boa noite. Em poucos minutos você poderá rever posições.
Devemos, por princípio, evoluir o homem, porque não acreditamos que o homem seja produto do meio, mas sim que o meio é produto do homem. Acreditamos que o homem que é produto do meio é homem com um H minúsculo e um meio digno se faz com homens com um H maiúsculo. Nós acreditamos que devemos evoluir o homem, porque a evolução é meta do universo, é medida universal. Acreditamos que o homem tem uma razão de ser e por isso acreditamos no equilíbrio entre corpo e espírito. Somos temperados em relação à unidade humana. Acreditamos que tudo tem uma razão de ser e que o homem na face da terra também tem uma razão de estar aqui. A procura desta razão leva-nos ao Criador e, portanto, admitimos a existência do Criador. Por admitirmos isto, sabemos que não somos deuses. No máximo, quando evoluídos, podemos ser filhos de Deus. Por isso tudo, respeitamos até a mais humilde criatura de todos os reinos. E, dado esse respeito, que advém da compreensão do todo, respeitamos a vida em todos os seus aspectos e em todas as suas manifestações. As nossas reações seguem os padrões de nossos princípios. E por isso não agredimos os que nos contrariam, simplesmente retiramo-nos e deixamos espaço para aqueles que ainda dele necessitam. Louvamos a liberdade, porque sabemos que ela é fruto da justiça, que só se consegue com muita coragem de empreender um caminho em direção à verdade, aquela que deve existir e que é suprema e absoluta ao nível de todos os possíveis relativos. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Receba e abra-se para a frequência de Nossa Senhora Aparecida. Até a próxima semana.